Queridos e amados irmãos, estamos aqui para iniciarmos mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pindamonhangaba, Ministério do Belém. Vamos, então, nessa oportunidade, dar início a esta sétima lição desse terceiro trimestre, que o título da lição traz assim, o Ministério de Eliseu, grande profeta do Senhor, né? O textual da nossa lição diz assim: E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática da lição diz assim, Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que ele opera maravilhas. O texto bíblico tomado como base para a nossa lição é um texto bastante extenso, você pode ler tranquilamente aí em seu lar, e está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, do verso 5, depois do verso 9 até o 11, depois do verso 14 até o 18, e por fim, o capítulo 4 de 2 Reis, do verso 1 até o 7, do 38 ao 41. Podemos perceber que é uma leitura bastante extensa, né? E nós não vamos assim fazê-la aqui. Você pode fazer tranquilamente aí em seu lar, ok? Antes de nós adentrarmos então no comentário da nossa lição, eu queria pedir a você que compartilhe esse vídeo, né? Nós fazemos com bastante carinho para você e é um privilégio para nós podermos transmitir a mensagem da Palavra de Deus e também para que você possa compartilhar e usufruir, né, desse meio de comunicação que nós estamos utilizando nesses momentos mais difíceis de pandemia, onde nós não podemos reunir presencialmente, mas queremos que você não fique sem as nossas lições e possa participar, partilhar essa lição com todos aqueles que te rodeiam. Faça isso, deixe o seu like lá, compartilhe, e Deus com certeza irá receber esse trabalho para a glória do nome dele. Muito bem, a lição passada, quando nós demos a introdução no Ministério de Eliseu, né? Nós vimos que o Ministério de Eliseu ele foi marcado por acontecimentos, por eventos bastante peculiares, né? Bastante extraordinários até, porque ele é um servo de Deus, ele era sucessor de Elias, o grande profeta do Senhor, e ele já começou até o seu ministério assumindo algo que, pelo que nós lemos na vida de Eliseu, sobre a vida de Elias, né, nós vemos que a própria Bíblia fala que Deus havia dito a Elias que ele ia ungir Azael sobre rei da Síria e mais um rei Israel. No entanto, Elias acabou não fazendo isso, né? Ele morreu, ele foi assunto aos céus antes, ele foi arrebatado ao céu antes, né? Mas essa incumbência acabou caindo nas mãos de Eliseu. Nós vemos mais na frente que realmente Deus cumpriu a palavra dele, não através de Elias, né? Mas através do seu sucessor, que foi Eliseu. Porque quando Eliseu recebe a capa de Elias, né, quando Elias é assunto ao céu no carro de fogo, ele recebe a capa de Elias e então ele passa a assumir aquilo que Deus havia prometido que faria através do ministério de Elias. E além disso, nós vemos na vida de Elias muitos outros milagres, de Eliseu, né, que é o assunto principal da nossa lição, muitos outros milagres que foram realizados através das mãos de Eliseu, através da intercessão de Eliseu. E nessa lição nós queremos destacar 3 milagres que ocorreram durante o ministério de Eliseu, grande profeta, né? Embora Eliseu e Elias não tenham sido profetas que são colocados no cânon da Bíblia como que tem escrito livros, né? As suas histórias, tanto de Elias quanto de Eliseu, foi muito bem retratado.
E é bem verdade que nós temos um trecho na Bíblia, nós vamos ver mais na frente um pouquinho, que Elias se escreveu até alguma coisa, mas foi simplesmente uma carta que ele enviou, né? Mas nós vamos então conversar agora um pouquinho sobre os milagres que foram realizados pela intercessão de Eliseu. O primeiro tópico da nossa lição, ele diz assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O primeiro item desse tópico, reis bons e reis maus. O segundo tópico, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Os moabitas, devemos lembrar que eram os moradores de Moabe, né? E nós sabemos que desde a tomada de Canaã pelo povo de Israel, sob a liderança de Josué, a própria Bíblia diz que eles teriam que lutar para poder conquistar toda a terra que Deus havia lhe dado. E então nós vamos ter essa guerra agora contra os moabitas, né? O terceiro item desse primeiro tópico, a predição de Eliseu se cumpriu. Nós vamos detalhar melhor todos eles, ok? O segundo tópico principal da lição, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós vamos falar aqui então sobre a viúva lá de Sarepta, que tinha a sua vida bastante complicada naquele instante da sua vida, né? Nós vamos entender também por quê. O primeiro item desse tópico, a situação das viúvas em Israel. O segundo item desse tópico, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. E o terceiro item desse tópico fala sobre fé, obediência e família unida. Muito bem, o terceiro e último tópico principal da nossa lição, a morte que havia na panela. Primeiro item desse tópico, a escola de profetas. Vamos entender o que seriam essas escolas de profetas, né, que a Bíblia tanto fala sobre ela. E o segundo item, a morte na panela. E, finalmente, nós vamos então entrar na nossa conclusão da lição. Voltando então ao primeiro tópico da nossa lição, né, o qual já relatei aqui, que trata de Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Nós vamos, então, o primeiro item fala sobre reis bons e reis maus. Nós já vimos em lições anteriores que na divisão do reino de Israel após a morte de Salomão e haver aquela intriga entre seus 2 filhos, né, Roboão e Jeroboão, houve a divisão do reino. 10 tribos ficaram no norte, né, e 2 tribos ficaram no sul. As tribos do norte, a partir daí, são designadas na Bíblia como tribos do norte, e as 2 tribos do sul é sempre tratada na Bíblia como Judá. Quando trata de Judá, fala de 2 tribos que ficavam no sul, que eram as tribos de Judá e Benjamim. E dentre quando houve essa divisão, nós já vimos também que no reino do norte, né, nós tivemos 19 reis que reinaram durante esse período dos reis lá no reino do norte de Israel após a divisão. E dos 19 reis, todos eles foram reis maus. Não teve um rei sequer no reino do norte que pudesse ser considerado um bom rei. E no reino do sul, nós tivemos 20 reis durante esse período, né? A divisão do reino foi lá em 931 a.C., é bom a gente gravar um pouco essas datas, né? Só para enriquecimento do nosso conhecimento. E também, então, desses 20 reis, houve uma alternância, não é? E essa alternância se deu em virtude de que lá no Reino do Sul, praticamente todos os reis que reinaram eram descendentes de Davi. Nós tivemos uma pequena exceção, foi quando Atalia, né, que era a mãe de Acasias, logo que Acasias morreu, ela tomou a frente, embora não tenha sido designada como rainha, ela tomou a frente e cumpriu alguns papéis ali, tentando fazer algumas intrigas, né, que ela foi até morta depois, mas ela aparece ali uma rainha, vamos dizer assim, entre aspas, né, não era da descendência de Davi. Os demais todos eram da descendência de Davi, e dentre esses reis, a Bíblia relata que alguns eram bons e outros eram maus.
O que a Bíblia quer dizer com reis bons ou reis maus? Não significa dizer que politicamente eram reis bons ou maus. Não significa dizer que as suas realizações, né, como monarca, realizações sociais, realizações culturais, realizações políticas, eram coisas más. Não, ela se refere a reis bons e reis maus quando o rei obedecia os mandamentos e a lei de Deus. E quando o rei não obedecia, tratava então-se de reis maus. E os reis maus, praticamente todos eles levaram o povo à idolatria, né? Que é algo que abomina, que Deus abomina, né? Que fere o coração de Deus. Então, para a gente entender o que são reis bons e reis maus, é exatamente o que nós acabamos de explanar para vocês. O segundo item desse tópico principal, que é a Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, fala de 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Quem eram esses 3 reis? Se você ler a leitura que nós citamos no início, né, que é a leitura oficial da lição, que é bastante extensa, nós vamos ver que Jorão, que era rei de Israel, ele também foi reprovado, assim como Acabe. Jorão era filho de Acabe, né? Aquele mesmo Acabe que era casado com Jezabel, que perseguiu Elias, que teve toda aquela trama que nós já falamos aqui em aulas anteriores. E então juntou o rei de Israel, que era Jorão, entrou o rei de Judá. Olha só, o rei de Judá do reino do sul, Jorão do reino do norte, do reino de Israel. Josafá estava no reino do sul, né, Judá e Benjamim, e juntando-se a eles veio o rei de Edom. Mas o rei de Edom também já não estava muito satisfeito em ajudar Israel e Judá. Porque quando juntou Israel e Judá para lutar contra os moabitas, né, o rei de Edom, ele estava um pouco não muito contente com a situação, porque na realidade ele acabou sendo, como a lição nos coloca, né, ele era um vassalo de Judá, ou seja, o rei de Judá impunha muitas obrigações fiscais ao rei de Edom. Mas de qualquer forma, está lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 9, que faz parte da lição da leitura bíblica nossa em classe, né? Mas de qualquer forma, os 3 reis se uniram. E o que motivou essa união foi uma rebelião dos moabitas, né? Que na época eles pagavam pesados impostos para o rei de Israel também, e eles juntaram então, porque eles fizeram uma revolta contra Israel, e juntou Israel, Judá e o rei de Edom para lutar contra o rei de Moabe, o rei dos Moabitas, né? 2 Reis, capítulo 3, verso 5. O terceiro item da nossa lição fala sobre a predição de Eliseu se cumpriu. Que predição foi essa? Quando os reis saíram para lutar a batalha em campo aberto, eles estavam numa região bastante deserta, né? E então, quando aconteceu que eles viram que o exército deles, os seus cavalos, né, os seus animais de guerra, eles estavam sem água, eles temeram por ser dominado pelos moabitas. Então, o que aconteceu? O rei de Israel do norte, né, que nesse caso era Jorão, ele perguntou para alguém, existe alguém aqui, né, junto com Acabe também, Acabe não, com Josafá, que era rei de Judá, né, o grande rei de Josafá. E ele então perguntaram, existe algum homem de Deus por aqui que a gente possa consultar, porque a situação está ficando difícil, né, está ficando complicada para a gente. E nesse inteirinho, eles então, um dos servos desse rei chegou até o rei e disse, olha, existe Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias, né? Eliseu estava lá. Nós notemos que, mesmo em meio a uma guerra, não se esqueceram da importância que um homem de Deus, que respeitava as pessoas, que amava o Senhor, que adorava o Senhor, que servia a Deus, era honesto, era íntegro, não perdeu a sua referência no meio do povo, né? Então mandaram chamar a Eliseu. Por quê? Porque estava sem chuva, sem água para beber. Então, o que aconteceu? Lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 17, nós vemos então que não havia vento, não havia chuva, não havia nada. E de repente, Eliseu então chega
para aquele servo e fala assim, olha, eu só vou ajudar em respeito a Josafá, que é o rei de Judá, né? Que era o rei do Reino do Sul. Olha também mais uma referência importante quando a gente tem uma boa reputação diante do povo e diante de Deus, né? Porque Eliseu só respondeu aquele argumento daquele servo do rei que foi procurá-lo, porque em respeito a Josafá. Ele diz o seguinte, olha, Deus não vai dar somente água para vocês, não. Deus vai dar água e também vai entregar uma grande vitória nas suas mãos em cima dos moabitas. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 18, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Porém, quando nós olhamos para esse episódio, nós vamos ver o seguinte, o que Eliseu pediu para que eles fizessem? Eliseu olhou aquela região toda deserta e falou para o rei o seguinte, olha, cave quantos poços você conseguir cavar. E Deus vai encher esse vale com tanta água que vai beber vocês, seus cavalos, seus camelos, todos vão ficar fartos de água e vocês ainda vão vencer os moabitas. Olha que bacana, né? Então, quando Eliseu me dá essa ordem para aquelas pessoas, eles imediatamente começam a cavar poços. É uma coisa interessante que mesmo em meio àquele povo, aquela junção de 3 reis, praticamente apenas o Reino do Sul estava sob a direção de Deus em todas as suas atividades, Deus não deixou de abençoar o povo de Judá, né, do Reino do Sul, por causa da rebelião do povo do norte, que era um rei mau, né? Que era o rei Jorão, que era filho de Acabe, que andou no mesmo caminho de Acabe, era um rei mau, e também dos edonitas, né? Que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Não, Deus não regula as suas bênçãos, né? Por isso que a Bíblia fala que a bênção de Deus, a chuva, né? Ela vem sobre os bons e os maus. Deus abençoa a terra em função dos seus filhos, embora essa bênção alcance também os maus. Deus não segura as suas bênçãos ao seu povo em virtude de haver pessoas que não o adorem da maneira correta, como a Bíblia nos ensina. Porém, a Bíblia diz que quando eles cavaram aqueles poços, né, encheu-se de água com tanta fartura que o milagre realmente aconteceu. Mas outro detalhe importante nesse milagre, houve uma participação das pessoas que precisavam do milagre. Eles cavaram os poços. Nós não temos na Bíblia que Deus, embora em sua onipotência, embora Deus seja o Senhor de tudo e Ele pode fazer o que Ele quiser, tanto na Terra quanto no universo completo, né, em todo o universo, mas Ele sempre usa o homem nas suas realizações. Por quê? Porque o homem precisa entender que nós também temos que trabalhar, não é? Não é só pedir. É muito comum orar ao Senhor e pedir para que alguém ore para nós quando estamos enfermos, por exemplo. Muitas pessoas pedem que o pastor ore, é correto. Os homens nessa região, eles foram até Eliseu, né? Para pedir uma solução para aquela situação, se Deus tinha uma solução, né? Mas, de qualquer forma, os homens também trabalharam e cavaram poços. Então, nós temos que entender que o milagre ocorre sim, mas desde que nós também façamos a nossa parte, né? Passando para o segundo tópico principal da lição, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então nós vimos o primeiro milagre, nós vamos tratar de 3 milagres apenas aqui nessa lição, porque existem mais milagres da vida de Eliseu que serão abordados em lições posteriores, né, nas lições subsequentes. Mas aqui nós vamos ver então o segundo milagre tratado nessa lição, que aumenta o azeite da viúva. O primeiro item fala sobre a situação das viúvas em Israel. Bom, nós podemos ver que havia uma separação muito longa do povo das leis do Senhor. O povo havia se distanciado das leis do Senhor. Porque quando nós olhamos, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 22, do verso 21 até o 24, a lei é exposta
explícita em afirmar que o povo de Israel, para obedecer ao Senhor e obedecer à sua lei, eles não podiam deixar de lado de atender às necessidades das viúvas e dos órfãos, e até dos estrangeiros que estivessem na terra, né? Porque não tinha a mesma prerrogativa que o povo de Israel tinha, mas estavam ali e eles não podiam passar necessidade. Então é uma lei de Deus, sim, tratar bem as viúvas e os órfãos. E também nós encontramos lá em Isaías, né? Até os profetas falaram sobre isso, tanto Isaías quanto Jeremias. Isaías capítulo 1, do verso 16 ao 23, ele também repete essas mesmas leis. E aqui já como uma demonstração de um juízo de Deus sobre a nação, em virtude de o povo não ter obedecido essa parte da lei, que era tratar bem das viúvas e dos órfãos, né? E também Jeremias, capítulo 22, verso 3, repete-se essa mesma situação, que coloca o povo, sim, como responsável em tratar bem as viúvas. Mas não era o que acontecia na época dos reis de Israel. O povo havia se desviado, havia tido essa cisão do reino, né? Houve uma divisão desse reino, então o povo estava bastante afastado dos caminhos do Senhor, muito embora muitos reis de Judá buscasse aproximar o povo de Deus novamente, mas de qualquer forma o povo estava bastante rebelde nessa época. Então a situação das viúvas nessa época estava bastante comprometida. A viúva, a mulher que fosse casada e perdesse o marido, ela não estava sendo tratada de acordo com as leis de Deus. E uma das razões do juízo de Deus vir muitas vezes sobre o povo era exatamente isso. Eles simplesmente abandonavam as viúvas. E o que acontecia? Uma viúva, a mulher no Velho Testamento, pelo menos, ela não era independente, como nós temos muitas mulheres hoje em dia que são muito independentes, até financeiramente, não é? Mas naquela época não. Naquela época ocorria o seguinte: a mulher ficava viúva e ninguém mais a amparava. Ou seja, o sustento que o marido dela trazia para sua casa ficava comprometido. Se essa viúva tivesse filhos grandes, né, que não fossem crianças ainda, já pudesse trabalhar, os filhos até ela podia ajudar às vezes, mas não era sempre que ocorria, não. Mas no caso dessa viúva, nós vemos que ela estava numa situação delicadíssima, porque além do marido dela ter morrido, embora ele tenha sido discípulo dos profetas, né, a Bíblia deixa bem clara, ela deixa bem claro isso para Eliseu, que o marido dela era discípulo dos profetas, né, o meu marido, teu servo, ela fala, né, e então ela coloca a situação dela da seguinte forma: o marido dela morreu e tinha muitas dívidas, e os credores estavam buscando ela, e ela era obrigada a pagar a dívida do marido, mesmo sem ter fonte de renda, mesmo sem ter ajuda externa, mesmo sem ter nada. Se ela não pagasse, tomaria todos os bens que ela possuía, ela não tinha muitos bens, e também poderia levar escravo seu filho, porque aí eles venderiam o filho como escravo e abatia no valor da dívida que aquele pai deixou antes de morrer. Então a situação era bastante crítica. E olha, quando Deus coloca na sua lei que o povo tinha que sustentar, tinha que acolher as viúvas e os órfãos e os estrangeiros, Deus não deixa a sua palavra voltar atrás. Ele simplesmente ouve o clamor daquela viúva e supre as necessidades. Como que ele supriu as necessidades? É uma passagem muito interessante das Escrituras. Por quê? Porque Eliseu fala assim: o que você tem na sua casa? Eu falo, eu não tenho nada. Mas eu tenho uma botija de azeite só, não tem mais nada. Ora, quando Deus quando a Bíblia fala que Deus realiza milagres da forma que Ele quer. Mas Ele sempre usa aquilo que nós temos. Nós vimos no tópico anterior que Deus usou a força daqueles homens que cavaram os poços para poder realizar o milagre. E nesse caso aqui, não precisava de muita coisa para Deus. Deus estava simplesmente querendo ver se aquela mulher realmente era honesta e ia abrir para aquele homem que ela tinha um pouquinho de azeite na casa dela, né? Então, quando ela fala que tinha um pouco de azeite, então Eliseu manda que ela manda o seu filho até os vizinhos, fala para ela mandar o filho até os vizinhos e buscar quantos vasos achasse. E ela fosse despejando o azeite dela nos vasos que chegassem. Olha que interessante. Ela foi enchendo os vasos, e o vaso dela não esvaziou.
Isso significa que, por mais que Deus tenha derramado bênçãos em suas vidas, as bênçãos de Deus nunca são esvaziadas. Deus não tem limite para derramar as suas bênçãos. O limite que se impõe somos nós. O que aconteceu quando parou o azeite? Ela perguntou, me traga mais vaso que ainda tem mais azeite. Então o menino responde para ela, o filho dela responde, olha, não existem mais vasos. E a Bíblia diz então um versículo que eu já vi inclusive muitos pregadores tratando esse versículo, um dos versículos mais tristes da Bíblia, né? Então o azeite parou. Ou seja, a bênção cessou naquele momento. Chegou praticamente no limite, daqui para frente não ia ter mais bênção. Mas por quê? Porque acabaram-se os vasos. Então que nós possamos, como vasos do Senhor, né? O próprio Jeremias fala sobre como vasos na mão do oleiro, né? Que nós possamos estar sempre disponível e ter sempre a disposição de receber mais e mais bênçãos de Deus. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Ou seja, o pouco azeite que ela possuía, ela pôs na presença de Deus e confiou na palavra do homem de Deus, que era Eliseu, e foi justamente o que ela fez, né? Então, quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. O que ela fez então? Ela aceitou a recomendação do profeta. Então, agora você vai, vende o seu azeite, paga as suas dívidas e viva o resto da sua vida com o que sobrar. Significa que a abundância das bênçãos foi enorme, né? Nosso grande Deus não nos desampara jamais. O terceiro item desse tópico trata sobre a fé, obediência e família unida. Vamos perceber que nesse episódio, né, uma coisa bastante interessante, é que os ingredientes necessários para a bênção divina é a fé e a obediência. Isso é o ponto pacífico, né? Mas quando nós olhamos, né, nós vamos ver que ele pediu para aquela mulher para que ela fechasse a porta da sua casa e Deus haveria de fazer o milagre na intimidade da sua família. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 4 e 5, né? Faz parte da leitura bíblica nossa também. Então, isso mostra que Deus também preza pela união da família, né? Na intimidade da família. Que Deus possa abençoar grandemente as nossas famílias e vamos prosseguir atingindo procurando esse objetivo de estar sempre com a família unida e buscando as bênçãos do céu. Nós vamos partir então para o terceiro e último tópico da nossa lição, que é o terceiro milagre do qual trata essa lição, que é a morte que havia na panela. Para que nós entendamos essa passagem bíblica, o primeiro item fala sobre a escola de profetas, né? Os filhos de profeta, o discípulo ou discípulos de profetas, né? Eles moravam, eles tinham como se fosse uma escola, vamos dizer assim que era uma escola teológica, né? Onde os alunos eram tantas vezes encorajados a conhecer mais e melhor a palavra de Deus, o mandamento, a lei de Moisés, né, que era o que eles tinham em mãos na época, e eles desenvolviam com isso um relacionamento com Deus. Era como se fosse um mosteiro de profetas, né? Vamos chamar assim. Eles viviam praticamente isolados, né? E eles estavam erradicados, eles moravam, né? Eles tinham a sua escola em 3 lugares distintos que a Bíblia nos mostra. Eles tinham primeiro uma escola em Betel, tinha uma escola em Jericó e tinha uma escola em Gilgal. E em Gilgal era exatamente onde Eliseu foi nesse momento para ver os seus alunos e também compartilhar com eles as coisas que Deus o havia dado, né? E nessa época também, né, nós já vimos que os reis não eram todos bons, então imperava uma idolatria muito grande em Israel. E por causa disso, esses discípulos de profetas, chamados na Bíblia de filhos de profetas, poderia até ser algum filho de profeta, mas a maioria eram discípulos de profeta. Nós vimos inclusive que o milagre anterior, a mulher trata ela expõe o seu marido, ela apresenta o seu marido Eliseu como sendo discípulo de Eliseu, servo de Eliseu. Então, poderia ser discípulos ou filhos, né? E é tratado na Bíblia como discípulos ou filhos dos profetas, né? Eles eram perseguidos por muitos reis desses.
Se você ler lá em 1 Reis capítulo 18, verso 4, você vai ver que realmente os reis perseguiam. Esse versículo, capítulo 18, verso 4 de 1 Reis, trata naquele momento em que Acabe, logo depois de Elias ter feito todo aquele milagre, né, e aquela demonstração do poder de Deus, então logo que Jezabel faz a cabeça de Acabe, Acabe então passa a perseguir os profetas do Senhor. Há uma perseguição muito grande por causa da idolatria, porque os profetas prezavam pela lei de Moisés, eles eram estudiosos da lei, por isso que chama escola de profetas, né? E eles então acabam por serem perseguidos por esse rei. O segundo item deixamos então para entender o que significava a escola de profeta, por que Eliseu estava lá, né? O que era essa escola de profeta que a Bíblia tanto fala, e depois então fala sobre a morte na panela, que é o segundo item do tópico principal 3. A morte na panela, aqui tratado nesse item, se refere a algo bastante peculiar. Naquela época havia muita fome, muita carestia ali na região onde eles moravam, somente em Gilgal, né, onde estava essa escola de profeta. E ele então chega naquela escola, fazer uma visita, ou talvez participar dos ensinamentos, porque ele era um líder, né, dos profetas, e ele então pede para que um dos discípulos, um dos jovens que ali estavam, fosse preparar um ensopado, uma sopa, para que se alimentasse, né? Ele e os discípulos também, que estavam todos com fome. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Confere lá que você vai ver que faz parte da lição da leitura bíblica em classe nossa. E pela falta, talvez, de conhecimento, aquele rapaz que ele foi, não tinha muitas opções, né? Nós acabamos de falar que havia uma carestia muito grande, não havia produto na terra, não havia mercado, né, para se comprar, e talvez se tivesse também, talvez nem dinheiro eles tivessem para comprar, mas era uma dificuldade muito grande. Então aquele rapaz sai para colher algumas ervas, né? E com aquelas ervas fazer um ensopado para que ele se alimentasse. Muito bem, o rapaz foi e acabou pegando uns legumes que ele achou, algumas folhas que ele achou, né? E a Bíblia fala que ele encontrou ali naquele lugar, faz parte da leitura bíblica em classe, eu vou retornar um pouquinho só para que a gente possa entender, né? O verso 39 diz assim, ó, então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. Essas coloquíntidas, o que é essa parra brava? Vamos entender primeiro. A parra brava, só se nós falarmos parra, já nos remete à parreira, né? Nós pensamos em parreira, pensamos em uva, e todos nós sabemos que uva, elas são a planta da vinha, ela é uma trepadeira, né? Ela se agarra com aqueles fios pequenos que tem nos seus caules, e ela acaba agarrando nas coisas e ela sobe pelas paredes. A boboreira também faz a mesma coisa, mas mais no solo, né? Ela vai espalhando as suas garras e vai se esparramando naquele lugar. Então, e a coloquíntida que a Bíblia coloca aqui, embora não haja uma tradução muito específica que seja coloquíntida, né? Trata-se do fruto dessa parra brava. E segundo o comentário da nossa lição, era como se fossem uns pepinos, né? Um tipo de pepino. Não vamos pensar que é esse pepino que nós conhecemos hoje, que comemos na nossa salada, mas era algo bem parecido com isso, né? E quando ele apanha digamos assim, essa espécie de pepino, né, silvestre, né, pepino do mato, né, esse pepino ele mal sabia que continha veneno, era uma fruta venenosa, era um legume venenoso, vamos chamar assim. 2 Reis, capítulo 4, verso 39, nós acabamos de ler, né? Então, quando ele faz aquele ensopado, ele leva então para os homens comerem. E quando alguém coloca aquela sopa na boca, né? Quando ele leva aquela sopa à boca, ele dá um grito muito grande, olha, para, a morte na panela, não vamos comer não, está lá em 2 Reis 4:40, né? Quando ele fala, é o versículo posterior ao que eu acabei de ler da leitura bíblica em classe nossa. Quando ele fala que a morte na panela, todo mundo fica em alvoroço. Por quê? Porque já estavam com fome. A única refeição talvez que eles fossem ter naquele dia era um ensopado, e infelizmente esse ensopado estava contaminado, estava envenenado por aquela erva, aquele legume, né, vamos chamar assim, aquela espécie de pepino silvestre, né,
que ele colocou naquela panela, no meio do ensopado, e tornou toda aquela sopa como se fosse um grande veneno. Provavelmente, se todos comessem aquela sopa, daquela forma como eles estavam inicialmente pensando, se não todos, mas uma grande parte poderia com certeza vir até a morte em virtude do veneno que havia naquela panela. Quando ele fala que havia um grande perigo naquela panela, Eliseu entra em cena. E Eliseu fala o seguinte: olha, não há morte na panela. Me traga um pouco de farinha. Olha só que interessante, né? Quando trouxeram a farinha, Eliseu então põe aquela farinha naquela sopa. E nós perguntamos, né? Hoje nós podemos fazer uma análise um pouco mais profunda, se quimicamente havia algo que reagiria a farinha com a sopa e anularia o veneno. Nós não sabemos, eles também não tinham conhecimentos químicos na época para ter essa informação. Pode ser que sim, não é? Pode ser que a farinha reaja e acabe com aquele veneno, mas de qualquer forma não era o usual. Eles não sabiam se ia acontecer isso. E como eles não sabiam que ia acontecer isso, eles simplesmente creram na palavra de Eliseu. É muito importante, mais uma vez, nós vemos aqui o milagre de Deus acontecendo com a intervenção do homem. Eliseu pede para que traga a farinha, eles trazem a farinha, Eliseu coloca a farinha na panela e fala para os homens: olha, pode comer à vontade que não tem mais perigo algum. Irmãos, é uma situação que, se nós formos levar para o lado racional, poucos ali creriam em Eliseu e talvez comesse daquele guisado agora, né? Agora deixou de ser uma sopa, misturado com farinha, virou um guisado, né? Mas virou um purê, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer forma, eles creram na palavra de Eliseu. E a fé e a obediência, nós vimos no tópico anterior, que a fé e a obediência, elas sim fazem com que os milagres de Deus sejam possíveis em nossa vida. Há essa digamos assim, exigência, né, de nós crermos. Deus pode realizar milagre até para pessoas que não crêem. Deus pode fazer coisas maravilhosas com pessoas que não creem em nada, né? Mas a fé é importante nesse processo de receber a bênção de Deus, porque aqui nós estamos tratando de milagres que Deus faz por intercessão de uma pessoa, de um homem de Deus, no caso Eliseu. Eliseu, então, coloca a farinha na panela, fala para os homens: olha, não há mais perigo algum. Que palavra de fé, que palavra de certeza, né? Aquele fato da pessoa dizer uma palavra com convicção, sabendo que Deus realmente realiza milagre. Por isso que o escritor aos Hebreus cita muito forte essa passagem, dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? Então, que naquele momento, então, Deus já havia realizado o milagre e aquelas pessoas que ali estavam seguras em poder comer aquela comida com tranquilidade. Bom, então nós podemos notar na vida de Eliseu que ele se tornou um discípulo que aprendeu corretamente e colocou em prática tudo aquilo que ele absorveu da sua convivência com o grande profeta Elias, né? Quando Elias foi elevado aos céus, só para a gente entender um pouquinho, né? Mesmo quando Elias foi elevado aos céus, já havia essas escolas de profetas, né? Onde aconteceu esse milagre. E eles também conheciam a Elias. Sabedores que eram de Eliseu ser discípulo de Elias e que Eliseu era um homem honrado, eles facilitou que todos crescem na palavra de Eliseu. Daí a importância do homem de Deus ser uma pessoa de caráter ilibado e uma pessoa em que as pessoas possam confiar. Alguém até fala, mas confiar no homem? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, né? Mas não, o homem que vive na presença de Deus, o homem que tem esse caráter ilibado como Eliseu tinha,
O homem que obedece os mandamentos de Deus e vive uma vida de comunhão com Deus, e essa vida é exteriorizada para que as pessoas vejam que aquele homem, que esse homem de Deus realmente é uma pessoa íntegra e honesta, as pessoas se sentem muito mais à vontade em confiar nas palavras proferidas por esse homem de Deus. Então, o profeta Eliseu foi um grande profeta que deixou a sua marca na história do povo de Israel. Amém, meus irmãos? Nós vamos entrar na conclusão, então, da nossa lição. E nessa conclusão, como eu sempre aqui o faço, eu gosto de ler na íntegra com pequenos comentários, né? A conclusão da lição diz assim: nos 3 milagres apresentados nessa lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. No caso dos poços, lá na guerra dos 3 reis contra o rei de Moabe, eles cavaram os poços, né? Houve um trabalho, uma participação humana. No caso da viúva, ela apresentou e creu no homem de Deus, apresentou que tinha um vaso de azeite e mandou buscar vaso de azeite, que encheu o vaso de azeite crendo na palavra do homem de Deus. E nesse último milagre, no caso da panela, eles deram a farinha, eles buscaram a farinha, eles primeiro fizeram a sopa, né, embora tivesse veneno, buscaram a farinha. Eliseu coloca a farinha na panela, aqueles homens creem na palavra que Eliseu havia lhes falado que não haveria mal algum, então aconteceu o milagre. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Quando você tem muita gente que pede para pastor orar por alguma dificuldade, uma enfermidade ou a solução de um problema, e simplesmente o pastor ora e essa pessoa parece que fala assim: bom, agora a responsabilidade é toda do pastor e de Deus, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Se o milagre vier, porque o homem que orou por mim estava na presença de Deus. Se o milagre não vier, não sou eu que sou errado. O errado é quem orou por mim, ou é Deus que não quis me abençoar. Não é dessa forma, não é? Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Se você algum dia procurar um pastor, procurar um homem de Deus para que ore, para que Deus te ajude, porque você tem algo para resolver, não cruze os braços após isso. Creia que Deus realiza os milagres, mas também creia que você tem uma participação nesse milagre. Deus quer ver você participar desse milagre. Se você não tem nada para participar, eu quero dizer para você uma coisa: você tem a sua vida que Deus te deu, você tem a vontade, a necessidade que Deus te deu, e você tem também a fé que você pode exercitar e receber do Senhor as grandes bênçãos dos céus. Nós vimos então nessa lição sobre esses 3 milagres da vida de Eliseu e vamos posteriormente ainda participar aos irmãos outros milagres que ocorreram na vida de Eliseu em lições posteriores. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser grandemente abençoado por Deus e que você possa ter aprendido um pouco mais nessa lição a respeito dos milagres de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.